Prontinho, sejam todas bem-vindas mais uma vez para essa aula que vai dar uma clareza, um direcionamento de propósito de vida, né? E a nível profissional também. Deixa eu só achar aqui. Então tá bom. Isso, quem puder ligar a câmera eu vou adorar. Adoro ver os rostinhos de vocês, não só os quadradinhos e os nomes. Então tá, gente, vamos falar hoje sobre Ikigai. Quem já ouviu falar sobre Ikigai? Ikigai não é uma coisa, né, algo definitivo, é um conceito, tá? É um conceito japonês, que basicamente vai falar sobre o quê? Sobre a nossa razão de viver, né? É o motivo pelo qual a gente acorda todas as manhãs, a gente levanta e faz as coisas, né? Então tá muito ligado com o propósito. E essa aula para quem é? Principalmente para as mulheres, né? Desempenhamos tantos papéis, tantas funções no dia a dia, né? A gente faz de tudo, nós somos mães, mulheres, né? Acima de tudo, mulheres, esposas, profissionais, filhas de Deus, e a gente tá naquela busca de sentido, né? A gente não quer viver só no piloto automático, né? A gente faz, e aí, de repente, pode ser, tenha momentos que a gente se sente meio perdida, no meio de tanta coisa, não é assim? Nossa, peraí, qual que é o sentido de tudo? Né? Deixa eu sentir aquela motivação, entender qual é o meu propósito, para poder ir com mais clareza, com mais alegria nessa jornada. Então, é isso que o Ikigai vai falar. Então, essa aula é especialmente para vocês, tá? Que vocês fazem, e vai ter algum momento que vocês vão se perguntar, qual que é o meu lugar no mundo? Em meio a tantos papéis, tantas funções que eu exerço, qual é realmente o meu lugar no mundo? Certo? Quem quiser ir comentando, fiquem à vontade, dúvidas também. Quem já pegou material, já leram, já abriram ali, deram uma olhadinha? Se não, deixa o caderninho do lado e vai respondendo, depois passa pro material, certo? É importante falar o seguinte, que não vai ser aqui nessa aula, nesse encontro somente, que vocês vão ter todas as respostas certeiras, tá? Pode ser que ao longo dos dias, muito provavelmente ao longo dos dias, que vocês vão encaixando as pecinhas, certo? Porque vocês vão refletir aqui, né? Vai vir muita coisa que vocês não param para pensar no dia a dia. E aí, ao longo da semana, vocês vão clareando um pouco mais, digamos assim, tá? Então, não fiquem aflitas se saírem daqui meio que, ai, não defini ainda. Não é, tá? O chamado, né, a vocação, o propósito vai encontrar vocês nesse caminho, certo? Então, tenham paciência. Então, vamos lá. Eu coloquei a imagem aí para vocês verem, ó, para vocês verem a parte visual, tá? Desse conceito do Ikigai. Vocês estão vendo que o Ikigai está bem no centro, né? E aí, o que vai ser? O Ikigai, ele vai se encontrar na intersecção dessas 4 áreas, tá? Que é a paixão, a missão, a vocação e a profissão. A gente vai trabalhar tudo isso aqui nessa aula, tá? Aula prática. Então, a gente vai trabalhar aquilo que você ama fazer, no que você é boa, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser remunerada, tá? Vamos trabalhar algumas perguntas, não quer dizer que somente essas perguntas podem ser trabalhadas, tá? Tem muito mais perguntas que podem ser usadas para vocês encontrarem o Ikigai de vocês. Então, tem muito mais perguntas. Obviamente que aqui nós estamos num grupo, não tem como fazer algo muito personalizado, né, aprofundado, olhar para cada pessoa, para cada história, né, isso daí seria mais uma mentoria individual, uma orientação, pode ser aplicado testes, pode ser aplicado mais perguntas, mas aqui vocês já vão ter um norte, ok? Então, como eu já falei, Ikigai significa essa razão de viver, né, o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs, e vamos responder essas 4 perguntas. O Ikigai não é uma profissão, como eu falei, não é uma coisa definida, específica, ela é uma direção, ela vai te apontar um caminho, tá? De acordo com a fase da tua vida. E ela, obviamente, de acordo com a fase da vida, ela pode mudar ao longo da tua jornada, tá bom? É importante, porque tem gente que, desde criança, né, a gente é meio que massacrado por aquela pergunta, né? E aí, você já decidiu o que vai fazer? O que você quer ser quando crescer?
Poxa, uma criança que está aprendendo sobre o mundo, está explorando, está se entendendo, nem quando, como adultos, a gente às vezes se entende direito, né? E autoconhecimento é uma coisa que a gente leva a vida toda. E aí a gente, pá, recebe aquela pergunta. Eu não sei vocês, mas comigo, eu ficava querendo responder várias coisas. Ah, eu quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser aquilo. E aí, quando tinha um coleguinha que falava assim, ah, eu já sei, eu quero ser arquiteta, eu quero ser advogada, eu quero ser médica, eu quero ser enfermeira, como é minha mãe. E aí eu ficava, puxa, eu até murchava, né? Ai, mas eu não quero só uma coisa. Então é isso, gente. Vocês fiquem tranquilas, porque a vida é cheia, é feita de fases, muitas fases. Então, a nossa missão, ela vai se encontrar em várias fases na nossa vida, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido também, fala, ó, Alisson, desacelera aí. Tá. Vocês viram que eu coloquei ali a intersecção, né? E agora a gente vai clarear alguns pontos sobre a diferença de propósito, chamado e vocação. Pode ser que essas palavras sejam muito tranquilas para vocês, mas pode ser que para algumas ainda gere algumas dúvidas sobre qual a definição exata, né? Porque elas são parecidas, mas elas têm alguns pontos que diferem, tá? Por exemplo, o propósito, ele está mais ligado ao porquê da nossa existência. Tipo um fiozinho condutor eterno, que permanece, tá? É um fio que vai puxar todas as outras coisas. É mais ligado ao porquê da nossa vida, da nossa existência aqui na Terra. O chamado, ele é algo mais específico e é mais por temporadas, como eu estava falando, por fases da vida, estações, temporadas, tá? E a vocação é aquilo que você está naturalmente inclinada a fazer. Não é uma coisa que você foi obrigada a fazer, que te pediram para fazer, você teve que estudar aquilo, teve que aprender tal coisa, e muitas vezes não querendo, tá? A vocação não, é algo que você está naturalmente inclinada, não é algo que ninguém forçou, não é algo que você teve que forçar para aprender algo, se especializar em algo que, até que você faz bem, mas não é muito o que você gosta, né? Não é algo natural, não é inato, tá bom? Então tem essas diferenças. Vamos dar exemplo? Lá no o Moisés, lembra do Moisés da Bíblia? Ele teve um chamado específico, tá? Qual que era o propósito dele, qual era? Para vocês verem a diferença. O propósito dele era obedecer a Deus, mas ele teve um chamado específico naquele momento, que era libertar o povo, que conduziu o povo e tudo mais, porque eles estavam na escravidão, no cativeiro, né? Então, vocês perceberam que teve um chamado, mas o propósito dele era algo maior que durava a vida toda. A Esther, quem gosta do exemplo da Esther? A Esther, ela teve um tempo, ela teve uma estação para poder cumprir com um chamado específico, mas que estava alinhado a um propósito maior. Ela estava alinhada, o propósito dela era alinhar o povo, a identidade do povo perante Deus. Então, ela queria dar cara para aquele povo, dar identidade, dar liberdade para o povo. Então, ela tinha esse propósito alinhado. Mas ela teve uma estação, um período que ela teve que cumprir, que ela sentiu aquele chamado ali, né? Deu para entender mais ou menos a sutil diferença entre uma coisa e outra? Porque hoje a gente fala, né, propósito, missão de vida, achando que é tudo uma coisa só, e não é. Às vezes uma coisinha muda todo o teu foco, tá? Vou dar o meu exemplo agora. Tá friozinho aqui, e eu tô sem meia, agora começou a me dar frio. Por exemplo, quando eu comecei nessa área de estudar e atuar mais como profissional, eu comecei como consultora materno-infantil, era a minha estação, eu estava tendo filhos, né, eu sempre quis ser mãe, e aí eu comecei a ter filho, tive 2, tive 3, e assim foi indo. Mas no início, eu tive essa necessidade de, conforme eu fui aprendendo e tendo as minhas necessidades, eu fui estudar para poder aplicar e ajudar outras mulheres, no parto, na amamentação, né, na gestação. Então, eu tive esse período, esse chamado nesse período específico. Depois, fui para quê? Fui para educação parental. E aí, eu comecei, então, a guiar famílias, né? Cursos, mentorias. Fui para essa parte de atender crianças, os pais, né? Então, na educação parental.
Ok, eu ainda trabalho com isso? Trabalho, mas não é mais tanto o foco como eu tinha naquela época, entende? Agora eu estou como terapeuta e mentora. Percebe que eu segui um fio condutor? Eu não mudei totalmente as coisas, assim, de forma abrupta, né? Elas ainda estão seguindo o fio condutor, que é o quê? É servir as pessoas, é ajudar mulheres, ajudar famílias, entende? Então, ela segue esse fio. Só que agora, vamos parar de dar exemplos, né? Vamos colocar mãos à obra, tá? Lembre que pode levar um tempinho para algumas peças se encaixarem. Estarei aqui para ajudar vocês, tá? Então vamos lá, vamos fazer a parte prática agora. Vamos trabalhar com 4 perguntas-chave, tá? Agora vocês vão ter que escrever. Quem não puder escrever agora, pensa, mentaliza, depois pega o material e escreva, não pula essa parte, que essa parte é fundamental, ok? Primeira pergunta, o que você faz que faz você perder a noção do tempo? Sabe, aquela coisa que você tá fazendo e tem aquele gosto, e quando tu viu, o tempo já foi, já passou. Passou um tempão ali, tu nem percebeu. Se quiser compartilhar, digitar, pode colocar, eu vou adorar saber, tá? Então pensem aí, Eu vou falar, quais coisas que vocês eu fazem, vou falar. que você perde a noção do tempo. Eu imagino que Tá já me deve escutando, ter vindo amiga? algumas coisas. Quer falar, Lu? Peraí, deixa eu ligar aqui o som. Peraí. Eu, Pode falar. você tá me escutando? É que eu tô... Então, Ah, eu eu não tive uma tô ouvindo, o que será experiência que é? dentro do tempo. É, eu Não vou ter tô que ouvindo, desligar aqui. criatura. Ai. Ai, é porque eu tô com aquele fone. Eu tô com o Ai, Bluetooth, e aí Luzinha. tá, o Bluetooth tá ruim. Mas Vocês tá, estão tá, ouvindo a agora tá Lu? conseguindo? Estão ouvindo? Acho que não. Elas não estão te ouvindo? Ninguém tá Acho que ouvindo a não. Lu? Não estão me Tá ouvindo, ouvindo, então? Ana? Tá, só eu que não tô ouvindo. Peraí, deixa eu chamar meu assistente, só um pouquinho. Eu Aguenta aí. desliguei Eu aqui. quero ouvir o que tu tem para compartilhar. É porque esse fonezinho aqui que tá acoplado aqui, que não permite eu E escutar o som eu que tá também. saindo. Peraí, gente, peraí. Peraí que tá vindo meu assistente aqui. Quer que eu tire aqui? Não, acho que Tá. Ela tá falando, as outras mulheres estão escutando, eu não. Agora tá me escutando? Acho que é por conta do fone, né? Eu tirei o fone, eu desliguei o meu. Desliguei. Tô sem fone. Tô sem fone. Tirei o Bluetooth. Meu celular não tá legal mesmo hoje. Agora sim. Conseguiu, amiga? Sim, pode falar agora. Então, eu tive uma experiência sábado no templo que eu comecei a fazer as iniciatórias e fiz uma, e duas e três, depois eu fui para investidura, depois eu fiquei ali que eu perdi, vocês perceberam, né, lá no ônibus que eu perdi assim, a noção do tempo. Foi uma coisa tão assim, eu nunca tinha feito assim, né? Tinha feito para mim só, iniciatória, tudo, mas foi assim uma experiência que eu percebi ali que eu nasci para isso. Nesse servir o Senhor, nessa parte eu não tenho dúvida, porque foi a coisa mais gostosa. E eu, em vez de eu ir olhar o horário, o que eu fiz? Eu saí, fui para a sala celestial, sentei, peguei o livro de Mormon e comecei a ler. Sem assim, tipo, não tem ninguém me esperando, não tô nem aí. Sim. Quando eu vi uma moça saindo, que eu me liguei, eu falei, gente, eu tenho que ir embora, que horas são? Aí que eu me toquei, sabe? Perdi a noção do tempo nisso. Foi maravilhoso, foi uma experiência Uhum. maravilhosa. Eu lembrei, muito bom.
Muito bom. Então a Lu já conseguiu destacar aí, né, Lu, uma coisa que ela fez e que ela faz que perdeu a noção do tempo, né? E foi muito engraçado até porque ela realmente, gente, perdeu a noção do tempo. Passou-se meia hora e tava todo mundo perguntando, né? Cadê a Lu? Cadê a Lu? Quando ela entrou no ônibus, todo mundo gritou e chamou o nome dela e bateu palma, porque realmente ela perdeu a noção do tempo total. Total, foi muito engraçado. Então, aí, ó, já destacou uma coisa. E eu quero que vocês vão colocando, vão despejando essas palavras e ideias. Não é só uma coisa específica, tá? Ah, o que faz eu perder? Ah, servir, quando eu sinto tal coisa. Percebe? São ideias também, tá? Não é só uma coisa assim, um verbo, tá? Isso que eu quero dizer para vocês. E vão jogando isso como resposta. Vocês vão coletando. Beleza. Agora a segunda pergunta. Quais talentos ou habilidades as pessoas reconhecem em você? Tenho certeza que cada uma aqui tem coisas que o outro reconhece. Ai, fulano, nossa, como você é bom nisso. Nossa, eu percebi que você faz isso tão bem, né? Ai, pode me ajudar nisso aqui? Então, assim, percebam o que as pessoas costumam comentar sobre vocês, tá? Eu quero Pode ser. compartilhar. Oi, você quer compartilhar? Pode falar. Quando eu estava na igreja com o presidente aqui do ramo, aí ele foi conversando lá comigo e disse: Menina, você tem uma habilidade, uma facilidade de saber do problema do povo. Quer saber como é que tá fulano? Pergunta a ela. Quer saber como é que tá ciclano? Pergunta a ela que ela sabe. E assim, e é um imã, né? Porque aí as pessoas sabem que aí, né, eu sou acolhedora, que aí eu gosto de ouvir, que eu dou atenção. Então as pessoas vêm até mim. Então, assim, muitas vezes, às vezes eu fico me pensando, sabe, mas eu estou aqui quietinha, eu não estou nem naquela organização, não tenho mais aquela responsabilidade, mas não interessa. Vem, Legal. e também, muitas vezes eu também procuro, porque eu também tenho interesse, né, de querer ajudar. Então, algo que eu sei que é nato meu é essa questão da conversa, então eu sou boa, muito boa para conversar, então, assim, me distrai, eu posso passar horas e horas, então o papo é legal, e essa questão da ajuda, né, de estar ali disponível para ajudar o outro, independente do que seja. Então, assim, esse é meu dom. O meu dom que eu nasci com ele. Perfeito, maravilhoso. Obrigada, Ana, por compartilhar. Tá? Então, vocês percebam que, para responder essa pergunta, pode ser algo assim, pode ser algo sutil, tá? Não precisa ser algo grandioso, algo espalhafatoso, né? Pode parecer pequeno, mas no fundo não são pequenos essas coisas, tá? Essas ideias que vêm, esses sentimentos não são pequenos. Então não subestimem isso. Ah, eu não vou colocar aqui, não vou responder porque é pequenininho, é simplesinho. Não, coloca, tá? Tudo vai fazer, né, vai fazer sentido, né? Vai ter um nexo depois para poder entrelaçar essas respostas, tá? Então traz à luz isso, né? Vai expandindo a tua percepção, expanda a tua percepção sobre essas coisas e coloca aí, combinado? Vamos lá. Agora, vamos para a terceira e para a quarta pergunta. Que tipo de dor no mundo te incomoda a ponto de querer fazer algo a respeito? Eita, que essa pergunta pega, né? O que te revolta? O que gera indignação? Tipo, tu vê aquilo e, nossa, eu tenho que fazer algo. Ai, que aquilo ali não tá certo, e não tá bom, e não tá legal, e eu preciso fazer algo para ajudar. Que tipo de dor no mundo te incomoda? Eu quero compartilhar. Vai, compartilha. Rapidinho, rapidinho. Eu fiz isso ainda agora. Porque o que acontece? Minha filha, ela teve uma oportunidade de fazer sleepover, né? Que é noite pijama na casa de de uma amiguinha da igreja. E foram outras moças para lá. E aí, depois que ela voltou, tudo, eu queria saber como é que foi, que horas dormiram, o que fizeram, eu queria o relatório. E aí, nessa conversa, minha filha chegou a falar da situação da amiga.
disse, mãe, ela tá muito ruim na escola. Eu disse, mas como assim? Porque ela aparenta ser uma moça muito boa, tudo. E aí ela disse, mãe, ela vai para a escola quando ela quer. Às vezes ela passa a semana inteira sem ir para a escola. Eu disse, mas por que ela não consegue ir para a escola? Eu disse, mãe, ela dorme de 4 ou 6 horas da manhã. Agora ela não é de celular, ela fica na TV. E aí, menina, aquilo me deu um engasgo, me deu uma agonia. Eu disse, meu Deus, não acredito. E ela é maravilhosa, eu adoro essa menina, porque quando ela chegou para a gente, quando a gente abriu o ramo, ela era muito tímida e ela tem ansiedade. E assim, ela progrediu muito já. E aí eu fiquei sabendo também que a família é muito, assim, muito liberal, não tem regras e tudo. E eu fiquei muito triste com aquilo. Eu disse, tanto que eu disse, eu não vou deixar você ir mais, não. Sim. Se você quiser trazer para cá, eu deixo. E aí eu disse, eu vou ter que falar para a líder, né? Para a líder dela, presidente das moças, para ver como é que a gente pode fazer para poder ajudá-la. Porque eu não vou deixar assim. Eu sei do que está acontecendo. Eu não posso ficar com aquilo guardado para mim. Eu também não posso chegar para a família e querer corrigir, né? E aí cada um tem as suas regras. E aí eu fiz isso, mandei mensagem para a presidente, e aí falei com ela e disse a situação. E ela vai tomar uma providência. Então, assim, eu sou muito assim, sabe? Eu não vou deixar, não. Se Ficar você eu calada, né? ver, não vou me calar. E às vezes Ótimo. até me prejudico, às vezes, por causa disso. Eu sei disso também. Eu tô mais comedida, mas assim, eu falo. Eu sou muito assim. E também eu sou muito a favor da criança. A criança, para mim, assim, ela tem um valor assim, ave Maria. Eu faço tudo com qualquer pessoa, mas com criança eu não faça. Então, assim, eu Tá, defendo ao extremo. ótimo. Então, ela já trouxe a luz, né? Ah, tá, a Luana falou, vai no conselho tutelar. Então, assim, ela deu o primeiro passo, né? E aí ela vai sentindo, dependendo do nível também, realmente a gente tem que se impor, né? Assim, se posicionar e ir nas instituições que vão tomar as devidas providências, né? Conselho dá um susto mesmo. Então, olha aí, vocês já conseguiram pensar em coisas que revoltam vocês, tá? Pode ser mais simples? Pode. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu não suporto ver as pessoas na ignorância. Nossa, isso me dá uma coceira, sabe? Porque eu quero ver a pessoa evoluir. Eu quero que ela perceba o grande potencial, o potencial divino que ela tem dentro dela. Isso, assim, desde sempre, eu acho. Eu percebo isso nas pessoas, observo e vejo o quanto que eu consigo extrair delas. Todo mundo tem um tesouro dentro de si, né? Eu sempre consigo aprender algo com as pessoas. E eu também sempre tenho um pouquinho de mim para deixar aquela pessoa também. Então, o que eu posso deixar eu quero mostrar para ela que se ela está estagnada, ela pode voltar a crescer, ela pode reviver, sabe? Então, assim, a questão do conhecimento me pega muito. Porque as pessoas estão aqui, elas têm que aprender, evoluir, crescer de alguma forma, né? Então, assim, é um mandamento essa questão da gente aprender, estudar, evoluir em todos os aspectos, né? Então, isso pega para mim. Vocês perceberam que é mais sutil? Mas é uma coisa que já está mostrando, né, delineando o meu caminho, tá? Me peguei pensando agora que meu marido, eu sou assim também, aí meu marido diz, olha, se acalme, viu? Você não vai fazer nada agora. A gente vai ter que ter o discernimento, né? Orar sempre antes das ações. Ok, agora, a quarta pergunta. O que você faria mesmo se não ganhasse dinheiro para isso? Essa daí tem a ver com aquilo que tu faz com prazer, sabe? O que tu faz assim com gosto, com prazer, que tu se deleita, sabe? E aí você pode pensar, né? O que que eu geralmente faço, que às vezes até posso ganhar dinheiro por isso, mas que se eu não ganhasse, eu também faria com gosto. Percebe que tem uma diferença? Se tirar o dinheiro, tu continuaria fazendo aquilo com vontade, com prazer? Então, o que que você faz que faria, o que que você faria mesmo de graça? Tá? Aí coloca. Cuidaria dos idosos. Porque eu amo cuidar dos idosos. Eu iria, como eu trabalho comigo, trabalhava com isso, né? Eu sou técnica de enfermagem, mas eu faria mesmo voluntariamente. Iria nos asilos, daria banho, como eu fiz antes de Que ser lindo. técnica. Eu ia muito em asilo, porque eu era de outra religião e a gente fazia muita caravana para ir em asilo.
A gente ia Uhum. muito, levava bolo, fazia festa. Então, eu sempre gostei de cuidar de idoso. Maravilhosa, olha aí, a Lu já trouxe um ponto bem específico, né, a questão dos idosos. Muito bom, vocês estão pensando bem, respondendo, ótimo, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Como eu falei, tem mais perguntas, mas essas 4 são as perguntas-chave. Vocês vão olhar para as respostas de vocês, desde a primeira, né, a segunda, a terceira e quarta, e vão cruzar uma com a outra. Vão fazer um cruzamento e vão ver onde é que tem um alinhamento entre elas, tá? Vocês vão prestar atenção no que está repetindo, o que que aparece mais de uma vez aí, o que está similar, o que está muito parecido, uma resposta com outra que está bem parecida. Não só palavras, mas as ideias, lembram? Lembram que eu falei? Ideias, tá? O que está repetindo aí, o que está aparecendo mais de uma vez. Por quê? A gente precisa fazer esse cruzamento. Qual que vai ser esse cruzamento e o resultado possível? Olha, prestem atenção ali na imagem. Qual o resultado possível que pode dar? A resposta do 1 mais a resposta do 2, que é o que ama e no que você é boa, vai dar provavelmente a sua paixão, tá? Aquilo que vai te mover com prazer, tá? É o que tu tem aquele talento mesmo. Por exemplo, eu vou dando o meu exemplo aqui, vocês vão moldando para as respostas de vocês, tá? Eu coloquei ali, o meu 1 mais 2 deu o mentorar, né? O que eu amo fazer e no que eu sou boa. Mentorar nesse sentido, né? De apontar soluções, caminhos, direcionar, guiar, ajudar, apoiar, tá? Então, essa mentoria entra no 1 mais 2, que é igual à minha paixão, certo? Prestem bem atenção. Agora, o 2 mais 4, que é o que você é boa, mais pelo que você pode ser paga, pode ser o quê? A sua profissão. Olha que bacana como as coisas vão se desenhando agora, né? Pode ser a sua profissão. Então, é um caminho real de trabalho e de renda, tá? Então, aponta aí um caminho real, viu? Que pode trabalhar com aquilo e ter essa renda, tá? Agora, que no meu caso eu coloquei como terapia, né? No caso, ser terapeuta, né? Eu sou boa e posso ser paga. Beleza, já tem uma resposta. Aí o 3 mais 4, qual que é? O que o mundo precisa, mais pelo que você pode ser paga, tá? Então, aí entra a sua missão de serviço. Aí entra um caminho mais sustentável de impacto, né? Um caminho mais duradouro. Percebam? Então, assim, o 3 mais 4. Para mim, o que eu coloquei? Unir os meus saberes e compartilhar, servir em cada fase da vida, da minha vida, paralelamente com a vida das pessoas. Então, essa minha missão, ela vai estar em torno disso, tá? Aprender e ajudar, aprender e servir, aprender e compartilhar, ok? Aí, o 1 mais 3. O que é o 1 mais 3? É o que você ama, que você respondeu lá, o que você ama, mais o que o mundo precisa. Aí entra a sua vocação. É um chamado mais de alma. Por isso que tem coisas que vocês querem fazer, que vocês têm desejo, aí vocês param de fazer ou deixam de lado e aquilo persiste. É por isso, porque é um chamado de alma, tá? Então, assim, poxa, eu desisti dessa ideia, mas eu ainda tô incomodada, eu ainda tenho vontade de fazer, eu ainda quero fazer e não faz. Por quê? Porque pode ser a tua vocação, né? Então, depois vocês olhem certinho a resposta e fazem esse cruzamento, tá bom? Tá lá no material de apoio. Vocês podem usar essa paixão como um hobby, né? A paixão como hobby, ela pode ser usada para viver também a vocação espiritual. Aí eu pensei no meu caso. Nossa, minha paixão como vocação, o que seria? Fazer aula é uma coisa que eu adoro. Eu perco a noção do tempo. Para mim, eu faço de graça, faço com gosto, né? Fazer aula, como é que é a palavra? Compilar conteúdos, compartilhar algo, né? Criar conteúdos. Isso daí eu faço de boa. E é uma coisa que eu gosto. Então, eu estou unindo a minha paixão e como uma vocação espiritual também. Olha que bacana. Dá para unir as coisas.
tá? Vocês estão se entendendo aí? Tá dando certo? Tá, e agora a gente tem que encontrar o centro. Como que a gente vai encontrar o centro? Qual ideia, qual atividade ou direção apareceu em mais de um dos cruzamentos? Teve alguma ideia ou uma atividade que se destacou? De tudo que vocês foram jogando ali, as respostas que foram aparecendo, apareceu uma direção um pouco mais clara? Tem alguma coisa que aparece em todas as áreas que vocês podem extrair, e, opa, isso aqui se repetiu, isso aqui, ó, então eu vou centralizar isso aqui, tá? E aí vocês podem fazer o seguinte, vocês podem pensar se tem como transformar isso num projeto, num trabalho ou numa expressão prática, tá? Aí entra, né, vamos supor, um clube de leitura, uma oficina prática, um curso que você pode dar para alguém, algum projeto, ou algum trabalho a longo prazo. Como que você pode pegar, agora é hora de fazer a cabecinha funcionar. Como que você pode pegar essas respostas, cruzar e transformar em algo ali, ó, concreto, algo que você pode realmente fazer, algo real. Tirar só do plano mental, trazer para o real, tá? Agora vamos pegar um exemplo aqui da Isadora. Essa aqui é a Isadora, tá? Olha que bonitinha essa Isadora, bem fofa, né? A Isadora, vamos usar o exemplo dela. O que que ela ama fazer? Ela ama ouvir as pessoas e escrever. Desde pequena, ela se pegava escrevendo em diário, em agenda. Ela gosta de escrever, ela se dá bem com a escrita, tá? Então, assim, no que ela é boa? Ela é boa em escutar, em ter empatia, em ser organizada. E aí, mas o que que o mundo precisa? Aí a Isadora vai responder: o mundo precisa de mais escuta emocional, mais acolhimento, principalmente para as mães. Porque a Isadora, ela percebeu que quando ela se tornou mãe, ela encarou alguns desafios, e ela percebeu que as suas amigas também, e as amigas das amigas também, começaram a ter problema depois que se tornaram mães. Coisas que elas não conseguiram desenvolver muito bem, elas não conseguiram suprir aquelas necessidades, não conseguiram resolver. E começaram a ter problema até mesmo no relacionamento conjugal, com os filhos, mexeu na autoestima delas. Enfim, ela começou a perceber isso, tá? A Isadora. E aí ela vai responder, pelo que ela pode ser paga? Aí ela pensou, eu posso ser paga por atendimentos terapêuticos e criação de conteúdos. Porque eu sei que as minhas mães, as mulheres, elas gostam, elas se conectam com conteúdos que vão mexer com elas. E por atendimentos terapêuticos, tá? Então ela já tem uma direção. Então, a paixão dela, o que que seria? Qual o resultado possível do Ikigai dela? Qual seria? A paixão. Escrever sobre maternidade e as emoções que envolvem a maternidade. Qual a profissão? Uma profissão ali que apontou para ela foi ser terapeuta ou mentora para mães, tá? Especificamente para mães. Qual a missão da Isadora? Ajudar mulheres a se reconectarem emocionalmente, tá? Isso foi de acordo com as respostas que Isadora foi colocando, tá, gente? Qual a vocação da Isadora? Ela pode usar esses dons espirituais de escuta para curar, para ajudar as pessoas. E por fim, qual que é o Ikigai da Isadora? Criar uma mentoria terapêutica para mães, com escrita emocional, conteúdos e sessões individuais. Então, olha só, quanta coisa, né? Quantas ramificações. Ela pode criar essa mentoria terapêutica para mães, continuar servindo gratuitamente com conteúdos, gerando conexão entre as mães e trabalhando uma coisa bem legal, a escrita emocional, que é a escrita terapêutica. Ela pode trabalhar isso nas mentorias, nos cursos, nas sessões dela, tá? Conversando, formando rodas de mulheres. Vocês perceberam o Ikigai dela, como ficou bonitinho? Ela conseguiu juntar as pecinhas e transformar em algo único. Algo que só ela tem. E vocês também são assim, tem coisas que só vocês têm.
Mas eu descobri que uma coisa que é meio que parecido com um dos outros. Pô, pode ser, mas não é uma profissão parecida, semelhante. Mas vocês têm uma coisa que ninguém mais tem, que é a sua história de vida. Né? A história de vida de vocês, o histórico que vocês passaram, os desafios, as conquistas, é uma coisa que só vocês têm. Certo? A personalidade, o tom de voz, os pontos fortes, os pontos de melhoria, é só vocês que têm aquilo. Percebem? Então não vai ser igual. E aí, fazendo o exercício do Ikigai, vocês vão perceber coisinhas que vocês podem colocar a mais, que vai diferenciar ainda mais o trabalho de vocês. Tá? Então, se você pudesse fazer uma coisa que unisse tudo o que respondeu, o que seria? O que seria? A Isadora já respondeu dela. E vocês? Lembrando que o Ikigai não é algo que vocês vão inventar, tá bom? É algo que vocês vão reconhecer, algo que vocês já têm dentro de vocês apenas vão reconhecer isso que vocês já têm dentro de vocês, tá? Então, se vocês pudessem fazer uma coisa só que unisse tudo, ou projetos assim semelhantes, paralelos, que unisse o Ikigai de vocês, o que seria isso? Ai, quero ver os próximos dias, como serão as respostas. Olha aí, a Lu já veio, ó, assistente social, muito bom, cuida das pessoas, olha, perfeito. Uma bela de uma assistente social, né, Lu? Exatamente, nossa, assistência social tem muitos formatos, muitas formas de fazer esse trabalho, né, e o mundo precisa muito, Lu, tem uma carência gigantesca de assistentes sociais que saibam fazer o trabalho, que tenham empatia, que tenham conhecimento, que se doem, né, nesse trabalho. O mundo está carente disso, então tu pode se destacar muito nessa área, formar parcerias, formar projetos, né, por temporadas, tem muita coisa. A minha cabeça já começa, nossa, já vem um monte de ideia. Então aí, ó, já tem um direcionamento, maravilhoso. Travessias e desalinhamentos. Vamos falar de uma coisa muito séria agora? Vamos? A gente falou tudo, só coisa bonitinha, né? Tá, Alissa, depois de tudo, eu entendi, eu fiz exercício, realmente confirmou o que eu já desconfiava, que eu gosto disso, que eu quero para esse caminho. Tá, mas eu tô vivendo fora do meu Ikigai. Por quê? Por que, senhoras, vocês estão vivendo fora do Ikigai? Temos algumas respostas. Vamos ouvir? E tomar vergonha na cara? Gente, alguns pensamentos que podem vir, tá? Que isso é vaidade. Ai, não, eu tô querendo me aparecer. Né? Minha tia sempre falava para não ser muito metida, não me aparecer demais, não chamar muita atenção. Cuidado, olha a grande pedra de tropeço aí nessas falas, hein? Outra coisa, eu não posso cobrar por ajudar. Não, isso aqui eu faço para ajudar, eu não posso cobrar por isso. Quem disse, Berenice? Você merece cobrar pelo bom serviço que você presta para as pessoas e para a sociedade. Você deve. Né? Então, tem essa lei da dar e receber, tem que ter essa troca. É saudável esse equilíbrio. Senão, o que acontece? Você só dá para a pessoa, fornece tudo que ela precisa, e você vai perceber o seguinte, vai chegar um momento que a pessoa vai começar a se afastar de você. E não é por mal, é porque ela está em desequilíbrio, ela não sabe como te devolver aquilo, porque você deu tanto para ela, que ela vai se sentir mal. Então, vocês entendam de uma vez por todas que o mundo gira assim, que é o dar e é o receber, dar e receber, tem que ter essa troca, tá? Então, sim, vocês devem cobrar pelo serviço que vocês prestam com maestria, com amor, com prazer, tá bom? Qual outra coisa? Medo de errar. Vocês podem estar fora do Ikigai de vocês por medo de errar. Aí entra, né, o perfeccionismo, as feridas, né, da rejeição, do abandono. Lá nas feridas emocionais, quem não viu, assista às aulas para poder entender melhor. Gera esse medinho de errar, isso é normal, isso acontece com todo mundo, esse medinho de errar. Mas é fazendo e treinando que a gente vai melhorando. E a gente pode parecer que a gente está cheio de juízes, mas às vezes as pessoas estão lá vivendo a vida delas, sabe? Elas estão preocupadas com os problemas delas. Não tá todo mundo ali voltado com o olhar para ti, cuidando, anotando cada erro teu. Não funciona assim.
tá? Então, vamos pegar essa coisinha aí, botar no bolso e seguir em frente. Falta de permissão interior para recomeçar. Ixi, olha, essa falta de permissão é realmente uma pedra gigante no caminho, porque você sente que, aquele sonho é muito grande, que eu não mereço muito isso, que assim já tá bom, né, me contentar com pouco mesmo. Muito cuidado, gente, muito cuidado. Falta de tempo. Então, essa falta de tempo pode ser trabalhada aí também, tá? Ó, mas vamos só seguir a linha um pouquinho aqui. Essa falta de permissão, vamos supor que você já errou, levou uns tombos, e aí também, para recomeçar, tá dolorido. Tudo bem, tudo tem seu tempo, né? O que ficou, ficou, você tem que retirar um aprendizado daquilo e seguir em frente. Ixi, gente, quanto dinheiro eu já gastei em curso, que eu vi depois que, né, não apliquei, não era para mim, tá tudo bem. Quantas coisas eu fiz até querendo ser a boazinha, querendo fazer do jeito, né, da melhor forma, e acabei doando, fazendo para mais, e aquilo não foi legal. Tá tudo bem, aconteceu, isso tudo serve de experiência, tudo, tá? Então, essa falta de permissão, eu vou deixar uma oração ali no final, vocês vão ver, vão ler, ouvir, se conectar com aquilo, tá? Para ajudar nessa questão desses sabotadores aí, que prejudica muito a vida, né, da gente. Outra coisa, crenças religiosas distorcidas. Então, assim, a doutrina é uma, nós temos doutrina, nós temos princípios, porém, as pessoas, elas colocam suas percepções em cima daquilo, e muitas vezes a gente cresce ouvindo a crença de alguém, uma crença pessoal, que foi difundida como uma crença geral, como se fosse uma verdade universal. Tenho certeza que vocês sabem do que eu tô falando. Tem coisas que acaba se tornando até famoso, e a gente vai ver, mas onde é que tá isso aqui? Qual é a fonte? Onde é que tá escrito? E não, foi só tipo como é que é aquela palavra que gera, não são os mitos, mas é uma coisa que vai perpetuando, esqueci a palavra. Vocês entenderam, né? Que acaba gerando toda uma crença em torno daquilo que, na verdade, é uma crença distorcida. Então, parem para prestem atenção no que vocês estão acreditando e se aquilo de fato é verdade. Veio da fonte verdadeira ou não? Muito cuidado. Então, dentro das crenças entra isso, né? Não, para ajudar eu não posso cobrar. Isso aqui é luxúria. Luxúria é muito diferente, né, de bem-estar. É muito diferente. É vaidade. Não tem nada a ver com bem-estar também, com autoestima, autoconfiança. É diferente de vaidade, de querer se mostrar. Tu está querendo se destacar naquilo que você é boa. É bem diferente de se mostrar, de se exibir por pura vaidade e ganância. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Outra coisa, comparações e inseguranças. Gente, olha, eu como mentora e terapeuta posso falar várias vezes para vocês que isso acontece demais, demais, é uma coisa que trava muitas pessoas, são as comparações, infelizmente. Ainda mais no mundo de hoje, que tudo a gente publica, posta fotos, posta vídeos, tarará, tarará, tarará. E aí, a gente acaba comparando o palco dos outros com os nossos bastidores. Não devemos fazer isso. No palco, todo mundo está treinado, foi treinado, apareceu para dar o melhor. Mas teve todo um trabalho interno, teve todo um trabalho por trás das cortinas. Nos bastidores todo mundo sofre, todo mundo tem medo, todo mundo tem receio, todo mundo tem que lidar com as suas questões internas. Todo mundo enfrenta as suas batalhas. Pode ser uma pessoa que tu vê passar ali na rua, caminhar, né, toda confiante, mas tu não sabe a batalha que ela está enfrentando na vida dela. Uma pessoa que está rindo, que bom. Aqui, vou dar um exemplo da minha família, tá? Muitas fases, situações difíceis que nós passamos, e quando algum amigo, algum líder ia saber, né, eles falavam assim, nossa, mas nunca, nossa família, vocês estavam sempre aqui, toda semana servindo, vindo nas atividades, fazendo, se esforçando, né, estando aqui com um sorriso no rosto, nunca quer dizer que vocês estavam passando por tal coisa. E a gente ouve isso bastante, sabe? Por quê?
Porque não é porque a gente está sofrendo que a gente vai ficar levando essa lamúria, aquele peso, aquelas feições pesadas pro restante das pessoas. Não tem nada a ver. Então, o que eu quero dizer, tendo um sorriso no rosto ou não, todo mundo está passando por uma batalha, né? Todo mundo precisa melhorar em algum aspecto. E aí, que eu quero falar uma coisa muito importante. Todo mundo precisa disfarçar em alguma coisa, até se tornar aquilo que elas querem. Todo mundo está disfarçando em alguma coisa, tá? É o finja até ser, né? Por exemplo, quero ser confiante, né? Uma mulher que fala assim, nossa, como eu queria ser mais confiante, como aquela fulaninha, ou sei lá, porque, né? Então, o que tu vai ter que ser, minha querida? Tu vai ter que fingir que é confiante. Vai ter que se olhar no espelho e dar um sorrisinho. Aceitar mais convites, dizer mais sim. Apertar firme a mão das pessoas. Colocar um perfume mais marcante. Ai, parece bobo, mas, gente, isso funciona, tá? Isso é forte. É através dessas coisas que vocês vão construir essa confiança que tanto querem, sabe? É chegar na loja e falar, isso eu gostei, isso eu não gostei. É a vendedora tentar insistir você falar, não, não gostei, eu não quero. Obrigada, eu não quero. Entendeu? Então, assim, seja um perfume, uma roupa bonita que você deixa só para aquela ocasião, coloque ela. Isso tudo vai ajudar. Então, ó, finja até ser realmente uma pessoa confiante. Vocês entenderam? Estão seguindo a linha de raciocínio aí? E aí tem um trechinho bíblico que diz assim, ó. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Sabe onde é que está isso? Lá em 1 Pedro 4, versículo 10. Então, todos nós nascemos com dons especiais, talentos para desenvolver, né, inatos e também para desenvolver, que a gente precisa usar para servir aos outros. Jesus Cristo já ensinou várias vezes, né, que ele precisa que os filhos dele deem, que os filhos do Pai Celestial precisam dar bons frutos, frutos bons, senão vão ser cortados, né, que nem ele fez lá o exemplo da figueira que ele secou a figueira, porque não estava dando frutos, e ele precisa que os filhos do reino deem bons frutos, né, e aí tem a parábola dos talentos também, se tu recebeu e não usou, ele vai ser tirado, vai definhar, sinto dizer, mas vai definhar, e tu vai ser cobrado ainda por isso. O que tu fez, minha filha, com aquilo que eu te dei? Você preferiu se envergonhar? Preferiu se anular por causa dos outros? Sendo que aquilo era para ser usado para um propósito maior? Ai, 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 hein? Isso é pesado. Então é isso, quando vocês entendem o propósito, tudo fica mais leve, tudo fica melhor. Porque a gente tem um porquê, vocês entendem? Fica mais fácil seguir. Tá? Então pensem aí o que pode estar desalinhando vocês no Ikigai de cada uma, tá? Ai, saiu aqui a rodinha. Não tá aparecendo a roda? Que pena. Ela sumiu. Eu tinha colocado uma rodinha. Façam aí uma rodinha, tipo, com 8 partes, tá? É a roda do propósito. Que pena, não tá aparecendo a roda. Tá. E aí, vocês vão cortar essa roda em 8 partes, tá bom? E aí, vocês vão poder pintar ou colocar nota de 1 a 10. E aí, cada pedacinho vai ter uma área, que é amor, alegria, talento, fé, missão, valor, serviço e fonte de renda. No material de apoio tá lá a rodinha para vocês pintarem e colocarem a nota. Vamos lá? Lá no espacinho, no pedacinho do amor, vocês vão colocar de 1 a 10, o quanto, né, você está satisfeita com aquilo. Quanto mais satisfeita, maior a nota, tá? No amor, o que te faz vibrar por dentro, sabe? Aquilo que vai que te dá alegria, te dá leveza. Pode ser aconselhar as amigas, né? Ver o brilho nos olhos delas, cuidar de plantas, escrever cartas devocionais, ensinar alguma coisa para alguém. O que faz te sentir feliz?
tá? Isso tá no amor, então vocês coloquem uma nota de 1 a 10, tá bom? Aí, no espacinho do talento, no que você é naturalmente boa, né? Aquelas habilidades natas mesmo, né? Ou desenvolvida, aquilo que tu nasceu, uma habilidade que tu já nasceu com aquilo, ou que tu desenvolveu com muita facilidade, bom? Nessa parte do talento, o quanto você percebe que você está conectada e agindo em cima disso, de 1 a 10. Vai colocar nota também. No espacinho da fé, lá da rodinha, você inclui Deus nos seus planos e nos seus sonhos? Você ora antes de tomar as decisões? É sobre isso, tá? Então, é a questão de alinhar os teus projetos com princípios que você acredita. Vocês estão sentindo que os dons de vocês são uma forma de servir a Deus? É nesse aspecto, tá bom? De 1 a 10. Se você sente que sim, tá alinhado, né, condiz com meus princípios, com a minha fé, ok. Então, coloca a nota. Lá no espacinho da missão, o que vocês vão fazer? Que dor no mundo você sente que nasceu para curar? Né? A que a Lu já respondeu lá, foi bem específica na resposta dela. Então, tá mais ligado à necessidade externa, que vai tocar o teu coração, uma necessidade de fora do mundo, algo externo que vai tocar no teu coração, e tu vai sentir, nossa, a minha missão é ajudar nisso aqui. Então, qual dor no mundo você sentiu que nasceu para curar? Você tá conectada com isso? De 1 a 10, coloca a nota. Certo? Agora, a questão do valor tem a ver com o seguinte, você sente que a tua vida tem significado? Aqui é mais o sentimento de importância, sabe? De dignidade. Aí, esse é o espacinho do valor, tá? É um sentimento de realmente se sentir importante, saber que tem um significado por trás de tudo. Sentir que tu tá vivendo com mais coerência, que a tua história tem um porquê, que tu extraiu aprendizados da tua bagagem de vida, que tu se sente útil, mesmo em fases difíceis, ok? Agora, o espacinho do serviço. Você está impactando a vida de alguém? Né? Aqui se refere mais à contribuição prática, algo que você pode oferecer ao próximo, tá? Essa é a parte do serviço. Coloque a nota de 1 a 10. Contribuição prática. E na fonte de renda? O que será na fonte de renda? Aquilo que gera renda. Consegue gerar um sustento com o que tu faz? É sobre sustentabilidade prática mesmo, tá? No teu chamado. Dentro do teu chamado, tu tá conseguindo gerar uma renda? Tá satisfeita com isso? De 1 a 10, quanto? E a alegria. Nesse espacinho da alegria, é referente a você se sentir viva e entusiasmada com aquilo que tu faz. Tá? Tu tá sentindo prazer e entusiasmo nessa caminhada? Tu acorda animada com o que tu vai fazer no dia? Olha que pergunta, hein? Vocês acordam animadas com aquilo que vocês vão fazer durante o dia? De 1 a 10, quanto? Tá? Essa é uma roda bem... Tá bom, querida. Obrigada pela participação e depois tu assiste o finalzinho, falta bem pouquinho. E aí vocês vão perceber o que está em desequilíbrio. O que vocês perceberam que está em desequilíbrio aí? O que precisa ser alimentado para você viver mais alinhada com a missão de vocês? Tem que ser bem sincera nesse exercício, tá? O que está faltando aí para equilibrar? Ah, tá aqui a rodinha, gente. Tá aqui a rodinha, agora ela apareceu. É tipo essa rodinha aí, tá? Que vocês vão fazer. Tá bom? Ela brotou aqui. E o final, então, que eu quero convidar vocês para despertarem, realmente despertarem. Se vocês perceberem algo que vocês realmente gostam, que vocês têm uma inclinação natural, né? Se tu sentiu reavivar aquele sonho aí dentro,
Só que ainda tem uma vozinha que fica te falando assim, não sonha tanto, não é para ti, não é para agora, não deseja tanto, porque vai se decepcionar, isso daí não é para ti. Silencia essa voz, por favor, silencia essa voz. De novo, vá na fonte verdadeira. Peça ajuda sobre isso nas orações que vocês fizerem. Peça ajuda para melhorar esse ponto. Peça discernimento, sabedoria para filtrar essas vozes, separar o que é teu e o que é influência externa. O que vem de Deus e o que vem das influências externas que te corrompem, sabe? Então, vocês podem pedir isso, sim, para o Senhor, para Ele ajudar a filtrar essas vozes. E assim, né, meninas, relembrar quem vocês são. Vocês são filhas de Deus, filhas de um Deus vivo. E Ele quer, sim, que vocês vivam os sonhos de vocês, que vocês sejam felizes, que vocês contribuam no mundo. Não precisa começar com tudo, não algo grandioso, algo tudo pronto, grande. Não, não precisa. Vocês só precisam começar. É dar voz a esses desejos. Serem honestas com vocês mesmas, sabe? De alguma forma, vocês só precisam começar. E eu tô aqui para ajudar vocês, ajudar com isso, certo? E aí tem uma oração que eu gostaria de falar aqui, né? Recitar aqui para vocês. Um exemplo, né? Senhor, mostra-me, né? Mostra-nos onde estás nos chamando. Revela nossos dons, limpa nossos olhos para vermos o que escondemos de nós mesmas. Queremos servir com alegria e viver com verdade. Então, percebam, são palavras simples, mas são palavras que conectam com o teu servir maior. Né? A humildade em levar isso para o Senhor, para Ele poder clarear a mente de vocês. Então, vocês podem se conectar com essa oração, fazer do jeitinho de vocês, mas que vocês possam encontrar, se alinhar com o propósito maior, tá bom? E vocês não nasceram para se encaixar, vocês nasceram para ser respostas. Muitas pessoas estão em silêncio, muitas pessoas estão só observando vocês, mesmo que vocês não percebam, tem muita gente cuidando, vendo o exemplo de vocês, a alegria, a fé que vocês têm, as palavras que vocês transmitem, os ensinamentos, né? Então, não é só seguir a onda, gente, não é só, eu vou fazer porque é isso que tá dando certo no momento, não é sobre isso. É sobre estar alinhada com aquilo, a razão que vocês têm para viver. Qual a razão de vocês? Tá bom? Então, é essa aula sobre Ikigai. Como eu falei, tem mais perguntas, mas acredito que com essas aí vocês vão poder ter um norte. Certo? Então é isso, queridas. Deixa eu ver só o que tinha um comentário da Lu, se eu não me engano. Falta de tempo. É um projeto que só está adormecido. Fazer uma faculdade, mas de assistência social veio agora. Que bom. Então, essa questão do tempo, né, gente, a gente sabe que todo mundo tem tempo, a questão é a gente gerenciar esse tempo, né, nós podemos pedir também sabedoria para gerenciar melhor esse tempo, ver o que tá trazendo tanto peso para essa mochila que a gente carrega, né, o que dá para mim tirar no momento, essa fase que eu tô passando, tem coisas, nem tudo é necessário, nem tudo é, tem coisas que dá para deixar para depois, então façam um filtro, vejam o que está tomando o tempo de vocês, os ladrõezinhos da energia, os ladrõezinhos da alegria, tudo que rouba a nossa energia, rouba a nossa alegria também. Lembrem disso. Lembrem. Então, tem muita coisa que a gente faz, às vezes, de forma automática, quando a gente percebe, tomou um tempão. E aí, depois a gente diz, não deu para fazer, porque não vai dar para fazer, eu tô sem tempo. Tempo todo mundo tem. A gente pode gerenciar. E não vai ser um gerenciamento perfeito, tá? Não se enganem, eu não tô aqui. Eu não posso me iludir, me enganar com isso, nem passar isso para vocês. Não vai ser um gerenciamento perfeito, mas vai ser um gerenciamento possível, adequado para a minha realidade, tá? O que eu ia falar? Um último exemplo, para encerrar, a questão do mercado, né, que eu percebi, eu até comentei com uma das minhas pacientes, que entrou nessa questão do tempo, né, e aí eu falei, olha, faz uma lista e veja, faz um filtro disso daí, né, que daí eu lembrei da questão do mercado. Faz acho que mais de um mês que a gente não tá fazendo mercado, indo até lá. A gente tá fazendo compra online. Gente, como ajudou? Eu não tinha feito uma vez só e depois nunca mais eu fiz. Eu percebi que economizou muito o nosso tempo. Nossa, otimizou demais o nosso tempo. Fazer toda a lista ali,
entregam aqui, papum, deu, sabe? Então, uma coisa ou outra que a gente pega no mercadinho próximo, outras coisas, eles vêm e trazem de graça. Então, assim, otimizou demais nosso tempo. Então, é um exemplo que vocês podem ponderar e ver na lista de vocês o que vocês podem substituir ou delegar ou eliminar, para que vocês possam tratar com mais prioridade aquilo que toca o coração de vocês, que vai deixar vocês mais felizes. Combinado? Então, faça exercício, qualquer coisa, estou aí à disposição para ajudar vocês, tá? Muito obrigada, meninas. Eu vou encerrar a gravação aqui. Um beijo. Deixa eu encerrar aqui.